Na série de entrevistas com os candidatos ao Senado, hoje nós vamos bater um papo com a Cristina Grêmio, que é do PSD. Cristina, satisfação recebê-la aqui. Nós temos 50 minutos para falar sobre as suas intenções, as principais propostas e por que pretende chegar ao Senado da República. Obrigada, Zé Roberto. Uma alegria estar aqui no Paraná de novo, né? Eu já estive nesse podcast num momento mais antecipado da minha jornada, porque eu comecei a pré-campanha para Senado 1 ano e meio atrás. Então já tive a alegria de passar por aqui. É muito bom falar com a tua audiência. Não tinha ainda definição, estava naquela perspectiva de ser candidata ao Senado ou a vice-governadora, não é? A coisa caminhou dentro daquilo que você esperava. Da última vez que eu estive aqui para agora, teve algumas mudanças. Eu disputei a Prefeitura de Curitiba em 2024, né? A gente conversou sobre isso da outra vez. Tive a honra de ser a primeira mulher que conseguiu passar para o segundo turno lá, numa eleição em que eu não sabia até onde era possível chegar, porque eu nunca tinha disputado uma eleição antes. Sou jornalista há 36 anos, então eu vinha de um contato público, de uma exposição pública, de uma carreira, de certa forma, pública, mas da área privada. E disputei num partido muito pequeno. Ocorre que no pós-eleição, como eu tive uma votação muito expressiva, não consegui me eleger, mas saí das urnas com quase 400 mil votos. Alguns partidos me procuraram e já com essa proposta de Senado. Inclusive o presidente Bolsonaro, na época, não estava nesse nível de perseguição atual, e tentou me colocar filiada do PL para ser a candidata do PL ao Senado no Paraná. O que não foi possível na época, porque ele já tinha uma pré-candidatura acertada, e ele mesmo me orientou: se eu posso te dar um conselho, já que tem outros partidos te procurando, aceite a legenda e venha para o Senado, porque o Senado vai precisar de senadores corajosos, né, que estejam conscientes dos problemas do Brasil, para, a partir de 2027, promover as mudanças que são necessárias. Então, eu comecei a minha pré-campanha muito cedo. Eu fui o primeiro nome do Paraná lançado para Senado. Isso foi em fevereiro de 2025. Eu não lembro em que momento do ano que eu vim aqui, mas eu visitei 120, já estou com 121 cidades visitadas nesse 1 ano e meio de pré-campanha. E agora a gente está na fase de campanha mesmo. O meu nome foi consolidado, eu migrei para o PSD do governador Ratinho. Quando ele me fez o convite para me filiar no partido dele, ainda não tinha definido que Sandro Alex seria o candidato ao governo para sua sucessão. E naquele momento ele pediu que eu considerasse eventualmente ser candidata a vice-governadora na chapa, porque ainda estava tudo muito indefinido. Se não houvesse coligação com outros partidos, outros nomes fortes, ele tinha um nome forte para lançar para vice-governadora. E eu aceitei. Então, durante um período aí, eu percorri o estado do Paraná em muitos podcasts, em várias cidades, em muitas entrevistas, dizendo: sou pré-candidata ao Senado, mas considero eventualmente ir para a vice-governadoria. O que não foi preciso, né? O governador conseguiu colocar em prática o discurso dele, que é de unidos e em paz. E apaziguou muitas divergências, de diferenças de ideais que existiam entre os partidos. Hoje nós temos Sandro Alex, número 55, para governo do Paraná, pelo PSD, com vice do MDB, que é o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. E para as duas vagas do Senado, ele indicou o meu nome para ser a candidata do PSD, então o número é 555, e está apoiando o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Cury, no partido dele, que é o Republicanos, número 100. Que ele é coligado ao nosso. Então, veja, tem republicanos, tem o MDB na coligação, a União Progressista veio também para a federação, que era o partido onde eu estava antes, mas que acabou não me garantindo a legenda lá. Eu precisei migrar para conseguir me viabilizar a senadora. E essa chapa... E ainda vieram alguns outros partidos depois, a coligação acabou ficando bem grande. E tem como candidato à presidência da República... O governador de Goiás, Caiado. Eu estou apoiando Flávio Bolsonaro, porque quando o governador me convidou, eu já estava apoiando Flávio Bolsonaro para a presidência, e eu não precisei nem pedir. Ele, como eu disse, é um homem de visão política, ele sabia que o meu eleitorado é mais ligado ao bolsonarismo e é de direita, majoritariamente de direita. E para aqueles que nos acompanham não que o governador Caiado não seja, mas como eu já estava com esse apoio, ele disse: você é livre, independente, pode continuar apoiando o seu candidato, não há exigência partidária aqui para que você se obrigue. Na época, Caiado não estava nem confirmado como candidato à presidência. E eu gosto de lembrar, eu passei pela União Brasil,
na época a convite do então presidente Sérgio Moro, que no fim das contas acabou me abandonando para ir para um outro projeto. E Caiado era do União Brasil e já era um dos que cogitavam eventualmente disputar a presidência. Então, Caiado poderia ter sido o nome para a presidência do União Brasil e naquela época eu já apoiava Flávio. A minha coerência eu venho mantendo com os meus eleitores, com o público paranaense conservador e que vê no presidente Bolsonaro, ou no caso agora na candidatura de Flávio, seu filho, a possibilidade de tirar o Brasil das mãos do PT e das mãos de Lula. Então eu sigo nesse projeto também. E para aqueles que nos acompanham, que de repente podem imaginar, até tem essa dúvida, o seu apoio ao Flávio não é um apoio aberto, público. Ele não tem nenhum problema. Público. Não já em programas. era aberto e público e continuou sendo aberto e público. Pelo fato de ter um candidato do PSD à presidência da República. Não, só para de repente esclarecer para alguém. Só para deixar bem claro sobre a minha coerência e a incoerência de quem tenta colocar alguma dúvida sobre a minha Mas na questão legal, partidária, por exemplo, não a existe. Manifestação. Você não pode ir no existe lei programa nenhuma que te obrigue a votar em quem você não quer votar. ou apoiar ou se manifestar ou manifestar Eu poderia apoio. ter causado algum desconforto partidário se o dirigente do partido que me convidou para ir para o partido não tivesse me deixado Não, livre mas hoje para você isso. não pode aparecer no programa eleitoral e dizer que o teu candidato é o Flávio. Isso que não pode. Não, no programa a gente não discutiu sobre isso, mas Por uma questão legal, me parece, né? No horário eleitoral do PSD, por respeito ao PSD, que é o meu partido, eu tenho muito respeito, o partido que me acolheu, o PSD Paraná, do governador Ratinho Júnior, gosto de deixar claro que é um PSD diferente, porque respeita-se a regionalização. Na última eleição, 2022, teve lugares do Brasil em que o PL fez aliança com o PT. Então, acho que dispensa comentários sobre política partidária. Eu fui convidada para fazer parte do time Ratinho, do grupo do governador Ratinho, onde estavam, até 5 meses atrás, o PL e o Novo, inclusive. Porque quando eu disputei a prefeitura de Curitiba, PL e Novo eram ligados ao PSD. Em Curitiba, o vice-prefeito eleito, o prefeito é do PSD, o vice-prefeito eleito era do PL e está hoje do Novo. Em Londrina, o prefeito é do PSD e o vice é do PL. E em Foz do Iguaçu, de onde eu acabei de vir, o prefeito é do PL e o vice é do PSD. São partidos coligados, então não faz o menor sentido um seguidor de um político do PL vir dizer que quem está no PSD é oposição a eles, porque nesse momento eles são oposição ao governador Ratinho. Na disputa da prefeitura de Curitiba, alguns entendiam. Eu era do PMB. Você era de direita. Eu sou de direita. Não nesse contexto, né? E o PL era centro, dentro daquela leitura, Naquela né? leitura, sim, porque ali essa grande coligação que a gente tem agora já existia em 2024 para as eleições municipais, com o acréscimo do PL do Novo que estavam coligados ao PSD. Então, veja, são momentos partidários de união de propósitos. Naquele momento que houve essa grande união lá em Curitiba para a Prefeitura Municipal, eu nem era candidata. A população curitibana de direita conservadora me instigou a me lançar candidata porque não viu em nenhum dos candidatos que estavam se pré-anunciando, estou falando do ano de 2023, ainda ano pré-eleitoral, não viu em nenhum daqueles candidatos as defesas dos valores e dos princípios que nós, conservadores de direita, de fato defendemos. E eu estou colocando isso... Só para encerrar a questão nacional, né? Eu estou apoiando o Flávio por respeito... Eu realmente não sei, mas por uma questão ética eu não faria... não declararia apoio ao Flávio dentro do horário eleitoral do PSD, o PSD tendo candidato a majoritário. Só que no horário eleitoral do PSD eu vou estar defendendo a minha candidatura e a candidatura do nosso próximo governador, Sandro Alex, que é do partido. Então, são questões separadas. Sim. Mas nas minhas redes, nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, quando me perguntam, eu apoio Flávio Bolsonaro porque eu acho que é o projeto mais viável para tirar Lula do poder. E nós não podemos o Brasil não pode sobreviver, não conseguirá sobreviver como um país minimamente viável com mais 4 anos de PT no governo. É a minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas vou dar o sangue, a minha energia total para que o PT saia do poder no governo federal. E você sempre foi assim, né?
O que eu coloco até para ajudar a esclarecer para as pessoas que nos acompanham, porque eu lembro que a última vez que você veio aqui, nós tivemos uma enxurrada de mensagens nas redes, não é? No Instagram, por exemplo, no Facebook, enfim, as pessoas acompanharam a entrevista, né? Nós estamos aqui com uma entrevista gravada, mas sem corte, né? Depois alguns recortes vão para as redes sociais, né? O que é normal. Mas muitas pessoas comentando, né? E algumas até dizendo que estavam decepcionadas, porque acreditavam em você como alguém de direita, porque nós não temos no Paraná Nunca uma deixei boa de parte ser. de direita. A minha história é um livro aberto. Você estaria indo para o Centrão, né? Que o Centrão também sofre uma certa crítica. Centrão vai para o lado que ganha e tal. Porque aí mas você já havia esclarecido, inclusive, naquela entrevista, mas agora você enfatiza isso e deixa claro. Eu não estava. Você vê como é a desonestidade que fazem para tentar manipular a opinião pública e, principalmente, aí eu vou usar uma palavra pesada, mas a canalice de tentarem difamar alguém que está há 36 anos do debate público, que é o meu caso. Nunca desviei uma vírgula das minhas pautas, das minhas defesas, dos meus valores. Defendo a vida desde a concepção, defendo a família, o direito à propriedade privada, as liberdades. Na pandemia, quando essa turma toda estava calada, alguns deles no poder, inclusive, com mandato, com medinho do STF, eu tendo amigos sendo perseguidos, sendo presos, eu mesma fui censurada na época que eu estava na Jovem Pan, nunca deixei de defender a autonomia médica, é liberdade de trabalho. Isso é garantia legal, a gente tem que respeitar as leis do país. O médico tem autonomia para, diante do seu paciente, dos sintomas que ele vê ali, recomendar o que ele acha mais apropriado. E, por sua vez, liberdades individuais. O paciente tem todo o direito de estar junto a seu médico de confiança e se ele disser o chazinho da sua avó é o que vai melhorar agora, para essa tosse, é isso que eu vou tomar, se eu confio nele. Agora, o vizinho queria me dizer o que eu podia tomar, o que eu não queria tomar, e se eu era negacionista ou se eu não era negacionista, por causa de uma bobajada de um discurso canalha. E aí é canalice vir te dizer que você virou centrão porque você está no partido XYB. O que eu tenho dito é o seguinte: a estrutura partidária brasileira ela é muito confusa, mas tem uma coisa que é bastante clara. São mais de 30 partidos, não tem um único partido que no estatuto diga somos de direita, conservadores. Porque direita é um conceito político, conservador é um direito no ramo dos costumes, né? Então eu defendo a vida, a família e tal. Aqui são defesas de pauta conservadora. Tem o liberalismo econômico, por exemplo, que os conservadores em geral defendem. Eu também defendo. Então, na economia, sou caminho para o liberal. Então, eu sou a favor de Estado mais enxuto. Isso significa privatização de uma série de empresas, não todas, mas a maior parte delas, inclusive porque dão prejuízo para o erário público, e a gente quer o dinheiro aplicado onde precisa ser aplicado e não em fábrica de chip de boi, enfim, uma bobajada aí que tem um monte de empresa pública que a gente nem sabe para quê. A gente defende o incentivo ao empreendedorismo, a livre iniciativa, menos burocratização para você abrir empresa, fechar empresa. O governo Bolsonaro fez isso todo santo dia. Deu um salto na atividade econômica no país com leis que foram sendo aprovadas, né? E por conta de um pensamento liberal, Paulo Guedes, né, à frente da economia. Eu defendo essas pautas aqui. Se eu mudo de partido, porque não tem partido de direita conservador no Brasil, não quer dizer que eu mudei a pessoa que eu sou. E a minha vida, por acaso, é um livro aberto, porque eu fui repórter de televisão durante 26 anos, naquela época não se opinava dentro do jornal, então ninguém sabia nem se eu gostava de chocolate, se eu comia fruta, nada. Você não dizia que delícia de refeição na hora que você ia analisar um prato de comida. Mas nos últimos 10 anos, então isso já é uma caminhada de 2016 para cá, desde que eu saí da televisão, eu venho atuando no jornalismo de opinião. E aí é o que você faz, a gente opina mesmo, e as pessoas foram me conhecendo, e isso que me trouxe para a política. A minha defesa enfática de todas as nossas liberdades, da família, do direito à propriedade contra invasor de terra, a minha defesa na pandemia de todos esses assuntos que eu te falei, a minha defesa da independência entre os poderes. Então, críticas muito duras eu fiz em todos os programas nos últimos 10 anos, e foram muitos. Eu estava como colunista da Gazeta do Povo, comentarista da Jovem Pan News, quando a Jovem Pan virou TV, então no auge da audiência da Jovem Pan. Revista Oeste, que é uma startup digital de muito sucesso no meio conservador de direita, a Rádio Auriverde de Bauru, que era uma retransmissora da Jovem Pan, que acabou virando uma rede nacional potente também. Então eu trabalhei em rádio, revista, jornal, TV, tudo no digital,
externando a minha opinião. E nunca me furtei a apontar a militância de redação que, infelizmente, acometeu boa parte dos veículos de imprensa, inclusive veículos onde eu tinha trabalhado com muito orgulho antes, numa outra era do jornalismo, antes da internet, inclusive, porque eu estou no jornalismo desde 1990, e inclusive criticando fortemente não tem os ataques levianos ao governo Bolsonaro para atrapalhar programas que estavam dando certo. Eu acompanhei muitos ministérios e tem resultados no governo Bolsonaro. Eu gosto de dar se for para dizer um único resultado, o que o governo Bolsonaro fez? Foi o único presidente da história da redemocratização do Brasil, estou falando do período militar para cá, de 85 para cá, o único presidente que pegou o país mais endividado do que devolveu e enfrentou pandemia no meio do caminho. Então, cresceu, isso para mim já é um mérito. Se você soma os 4 anos, houve crescimento econômico. Exatamente. Né? Então, a gente pode até conversar sobre, enfim, as minhas defesas ao longo dos anos, mas se você der um Google, botar inteligência artificial, o que você quiser aí, você vai ver que eu não desviei 1 milímetro da pauta conservadora dos meus valores. É isso que eu ia te dizer. Não tem vídeos que mostram você com uma fala diferente em outros momentos? Tentaram descontextualizar algumas coisas da campanha eleitoral de 2024 porque eu estava disputando contra um candidato do PSD. Então, em momento eleitoral, num debate e tal, tem falas duras. Mas se você tira do contexto, por que ela falou isso? O que o outro candidato tinha dito a respeito dela para ela vir com essa defesa tão aparentemente agressiva? Você precisa resgatar esse contexto. Você conversa com o Pimentel, conversa com o Greca, tá tudo certo? Não, não conversei com o prefeito de Curitiba desde que eu entrei no PSD, com o Rafael Greca, a gente está fazendo campanha junto. O prefeito de Curitiba, ele está governando a cidade. O Ratinho falou nesse microfone aqui, rasgou elogios, disse não, ela deu um trabalho danado para nós lá, ela precisava vir para cá, fazendo referência a Curitiba, sim, uma pessoa que defende a mulher. Qual é a minha postura? O resultado que a gente obteve em Curitiba é inegável. Curitiba hoje é dividida entre o eleitorado da Cristina e o eleitorado do Pimentel, que não é só dele. É Ratinho, é Greca, é todo o grupo que atuou naquela campanha. Mas você não vai disputar Curitiba, a prefeitura de Curitiba numa eventualidade numa próxima eleição? Eu estou candidata ao Senado, nós estamos no ano de 2026. O que aconteceu depois da eleição de 2024? Depois eu quero voltar na questão partidária. O Ratinho falou, venha para cá e fica conosco, não vai querer tomar o lugar do Pimentel daqui a pouco. Não foi isso. O que aconteceu é que eu fiquei abandonada. Bom, só para retomar um passo atrás, a gente vai conversando, vai pulando algumas etapas que é importante para quem está assistindo e querendo entender o contexto, como é que eu cheguei até aqui. Obviamente que eu não fui procurar o PSD, eu não imaginava que poderia haver espaço para mim depois de uma disputa extremamente acirrada em Curitiba, onde eu era o candidato antagônico àquele que venceu a eleição. Fato é que ele venceu. No dia seguinte, fui descansar um período, porque eu estava extremamente exausta depois daquela campanha toda, e voltei para o jornalismo. Refiz os meus contratos, que eu tinha suspendido porque a lei eleitoral não permite a jornalista continuar trabalhando, a título de equiparação entre os candidatos. Ia ser muito desonesto um jornalista nos seus programas, enquanto os candidatos não tinham espaço. Só que eu era uma candidata que não tinha horário de rádio e TV e nenhum veículo de imprensa me chamava para entrevista. E detalhe, os institutos de pesquisa ainda asfixiaram meu nome por 7 meses sem colocar meu nome para fingir que eu não era candidata. Começaram a colocar quando faltava 10 dias para o primeiro turno. Por isso que o Paraná inteiro ficou sabendo da Cristina como o azarão, o fenômeno, de repente surgiu no mapa político eleitoral. Não. Eu estava trabalhando desde janeiro na pré-candidatura para a prefeitura. Quando começou a campanha em agosto, eu comecei fortemente nas minhas redes sociais. Você acha que se não tivesse feito isso, você teria ganho a eleição? Claro que não, trabalhei muito. Tive que me afastar dos meus contratos jornalísticos e, portanto, de atividade remunerada e passar a viver só com as minhas economias e com a ajuda ali, a parceria do marido, porque eu precisei começar a trabalhar 24 horas por dia, praticamente. Tá, mas só para me entender, 20 horas como por você dia. foi asfixiada ali, se não houvesse esse comportamento, você acha que você teria ganho a Prefeitura de Curitiba? Porque corria o risco de ter ganhado no primeiro turno porque ainda. Como você acelerava mais, puxava mais a tendência... O que aconteceu? Eles começaram a colocar meu nome nas pesquisas, faltando 10 dias para o primeiro turno. Aí eu já sabia pelos trackings internos, porque a gente tem os acompanhamentos, né? Eu já sabia que eu estava perto de 28%. No fim, eu finalizei o primeiro turno com 31%. Empate técnico com outro candidato. Não foi coisa de última hora, aquele disparo, mas aquela quando onda. eles começaram a colocar meu nome, é porque já sabiam, os institutos de pesquisa já sabiam que eu estava no segundo turno. E o que eles iam fazer? Tinham passado 7 meses fingindo que eu não era candidata, que eu não existia.
Eles começaram a colocar que eu tinha 1%, daí no dia seguinte eu tinha 2%, no outro eu tinha 4%, de repente eu tinha 8%, aí eu virei o azarão, o fenômeno. Porque eles enganaram o eleitor. Eles manipularam o eleitor. Por isso que eu digo muito cuidado com as pesquisas, porque há uma forma de fazer parecer algo que não é real. Agora, por exemplo, agosto de 2026, neste momento, as pesquisas dão a entender que determinados candidatos estão muito na frente, mas se você olha o principal dado da pesquisa, só 30% já sabem em quem votar. 70% não sabem. Então mas você quando não é tem nada estimulada, a pessoa, ela dá um nome ali, né? Aí você tem a maioria. Mas aí ainda a estimulada, se eu chegar aqui para você e falar, você vota no fulano que você não conhece, ou nesse que já foi prefeito, que já foi governador, você tende a escolher um nome conhecido. Por exemplo, voto no Moro, mas depois vê que o Sandro Alex está com o Ratinho e ele é simpático com o Ratinho, aí ele muda, né? Mas na hora tem muita gente que não sabe até agora quem que é o candidato do governador e quer a continuidade do governo Ratinho porque ele tem 80% de aprovação. E quando é consultado, o nome mais popular acaba recebendo. Então, voltando lá, no pós-eleição 2024, eu voltei para o jornalismo, porque eu me sustento do meu trabalho desde 1990 e eu precisava trabalhar. Estava desde maio daquele ano sem trabalhar. Dezembro, com o Natal, no Novo chegando, podia ter ficado um mês mais de folga. Não, voltei a trabalhar. Mas já tinha vários partidos me procurando. Lembrando, não tem partido de direita no Brasil. O partido pelo qual eu disputei as eleições de 2024 me abandonou quando eu cheguei ao segundo turno, declarou-se neutro. Eu fui uma candidata praticamente independente e podem contar comigo no Senado para lutar por uma reforma político-eleitoral que inclua, inclusive, a possibilidade de candidaturas independentes. Eu sou um case nacional disso, o Brasil inteiro acompanhou. O meu partido, que eu tinha o apoio do presidente estadual e do presidente municipal, mas a presidente nacional, uma mulher, que fundou o Partido da Mulher Brasileira, de repente não queria mais que uma mulher, pela primeira vez na história do partido, assumisse uma prefeitura de uma capital e importante como a nossa. Muito estranho. O presidente estadual que me apoiava foi substituído no meio da campanha. O novo presidente, até hoje não se apresentou para mim, muito menos quando eu passei para o segundo turno. O que ele fez foi chamar a imprensa e dizer que o partido vai ficar neutro. Então, eleitor, entenda que mudanças de partido são necessárias para que a gente possa continuar na disputa. Há várias disputas eleitorais que não aparecem para o eleitor e acontecem antes do dia da eleição. Eu já venci 2 para Senado. 2 vezes eu já fui eleita senadora dentro dos partidos. Uma foi no período chamado janela partidária, que foi quando Sérgio Moro me abandonou. Ele era presidente do União Brasil, tinha me chamado para lá naquele contexto que o presidente Bolsonaro me recomendou procurar outro partido e a gente foi conversando e tal. Me oferecido a legenda, então ele me garantia que eu sairia para Senado. Montamos uma chapa de deputados federais e estaduais juntos ao longo de meses. O que é isso também para o eleitor entender? São aqueles apoiadores fortes que, como eles também vão estar disputando o voto do eleitor para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, eles pedem voto para você, o candidato ao Senado ou ao governo. Então todo mundo trabalha em conjunto e é isso que vai dando corpo para as campanhas. Moro, de repente, no meio da janela partidária, que é um período em que quem quer se candidatar é obrigado a estar filiado a um partido político, senão ele não se candidata, não dá depois para abril, maio, junho, eu vou escolher um partido. Tem que ser lá no momento da janela partidária, prazo final, que esse ano caiu na Semana Santa. Ainda era encurtada aquela semana da janela partidária. Ele foi para o PL, não me falou que aquilo estava acontecendo, pelo contrário, negava toda hora que saía notinha em jornal, não, isso não vai acontecer, não está acontecendo, não, isso é só especulação e tal. Foi, não me levou, pelo contrário, aceitou mais um processo de asfixia em cima do meu nome, porque o candidato a Senado lá não queria ter adversário, então ele não queria que eu estivesse na disputa. Vamos fingir que ela não existe, mesmo o processo de 2024, e vamos deixá-la sem ter como disputar, daí fica fácil para a gente vencer. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sozinha, faltando 3 ou 4 dias para fechar aquela janela partidária, e o governador Ratinho, por sua vez, recém-abandonado pelo PL, pelo Novo, que tinham mamado ali no governo, com um monte de cargos, ajudando também a governar, por que não, mas né, tinham cargos partidários deles e nomeados no governo do estado, na prefeitura, foram-se embora fazer outro plano de governo com o Moro, e eu fiquei sozinha. O governador me chama, com essa enorme visão política que ele tem, seguindo na prática esse lema do Unidos em Paz, e disse: acabou aquela eleição de 2024, nós nunca fomos inimigos,
Eu, pessoalmente, governador, e você, que foi candidata a prefeita de Curitiba, nunca tiramos, não fizemos críticas ácidas contra o outro, alguma coisa em contexto eleitoral, mas não tem inimizade, e você é uma liderança política feminina, expressiva. Eu não vou te desprezar. Se você não se sentir incomodada, você é muito bem-vinda no PSD, que é o meu partido, e é onde eu posso te garantir legenda. Aí foi quando você... Foi quando eu aceitei. E ele, naquele momento, só me pediu que eu considerasse essa possibilidade de eventualmente vir para vice-governadora. E por isso que durante muitos meses, aí os últimos meses, ele me orientou que eu continuasse a minha pré-campanha para o Senado. Eu, inclusive, o acompanhei em vários eventos de governo, quando era possível a gente estar acompanhando, eu como uma filiada do partido, né, uma convidada a estar naquele momento, e agora que eu sou candidato, acabei de vir de um evento em que ele estava presente também, acompanhando o governador e o nosso candidato ao governo, que é Sandro Alex. Então, veja, as minhas bandeiras continuam exatamente as mesmas. Sim. O que me motivou a vir para a disputa para o Senado, que é tentar restabelecer o Estado de Direito no Brasil, colocar ministro do STF para enfrentar um processo de impeachment no Senado, porque é o Senado que investiga e que fiscaliza, deveria, né, e não está fazendo, para que os poderes voltem a ser independentes e harmônicos, o Brasil respire, a gente volte a ter segurança jurídica, poder atrair empresas, investimentos e ter contratos de confiança. As pessoas não confiam mais nos contratos, porque cada juiz pensa de um jeito, ninguém respeita a Constituição, ninguém não, mas uma parte considerável não respeita, que já contaminou outros setores do judiciário. Então, eu tenho compromissos com o meu eleitorado e com o eleitorado conservador do Paraná, que foi, de novo, bastante orgânica a minha pré-candidatura e a candidatura. Foi pedido do eleitor, venha para Senado, vamos para Senado. Presidente Bolsonaro pedindo, a população pedindo, estou aqui a serviço do meu estado, me colocando a serviço, com os mesmos propósitos, nada mudou. Estamos conversando com a Cristina Grêmio, candidata ao Senado, nessa série de entrevistas aqui no estado do Paraná. Cristina, você falava sobre as pesquisas, não é? E as dificuldades que você enfrentou nessa corrida à Prefeitura de Curitiba. Agora, as pesquisas essas, elas colocam o seu nome, não é? O seu nome ainda está um pouco tímido, não é? Nem olho pesquisa. A votação que você teve na capital. Um pouco tímido numa, então uma me coloca com 6%, no dia seguinte eu estou com 18% em outra. Quem está falando a verdade, quem está mentindo? E a pesquisa para o Senado também, né? Você como jornalista sabe, ela é um pouco mais confusa, né? Nesse ano em que a gente vota em 2 senadores, que é o caso do ano de 2026, cada estado vai eleger 2 senadores. Essa é uma confusão que o eleitor faz e é legal aproveitar o espaço para esclarecer. A Câmara Federal, lá em Brasília a gente tem 2 tipos de representantes em parlamentos, deputado federal e senador. A Câmara Federal, onde trabalham os deputados, as pessoas que vão para lá, elas representam a população do seu estado. Por isso que cada estado tem um número diferente de deputados federais, é proporcional ao número de habitantes daquele estado. O Senado, os senadores representam a unidade da federação. Então, todos os estados têm 3 senadores. E aí a gente tem algumas limitações, algumas dificuldades que são geopolíticas. Por exemplo, como o sul do país tem só 3 estados e o Nordeste tem 9, quase sempre o presidente do Senado é do Nordeste. Quando não tem um bom candidato do Nordeste, eles se juntam com o Norte, que tem mais um monte de estado, e juntos, somados Norte e Nordeste, são em número maior do que Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, todas as demais regiões aqui para baixo se unem e não conseguem eleger presidente de Senado. Por isso que eu digo, a pauta número 1 de quem é candidato esse ano, que é um ano em que todos os estados vão podem renovar 2/3 do Senado, e a gente, de fato, pode ter um Brasil que respire ares de democracia de novo, que saia dessa ditadura da toga, desses ministros do STF que acham que governam, que legislam, que anulam leis que foram aprovadas por ampla maioria no Senado ou na Câmara ou nas 2 casas, né, que impedem um governante, como fizeram com o Bolsonaro, de nomear o superintendente da Polícia Federal. A gente, para frear o judiciário, especificamente o judiciário, mas o avanço de um poder sobre outro, a gente precisa de um Senado atuante e que os candidatos tenham como pauta número 1, e essa é a minha, se comprometer a eleger um presidente do Senado, porque isso é feito no primeiro dia de mandato, na hora que a gente assume, a gente já faz essa votação, se eleger um presidente de Senado em que ele próprio esteja comprometido com o impeachment de ministros do STF. Porque a maioria ali, e a impressão que tem é que essa maioria continua, uns dizem, tem rabo preso e tal, aquela coisa
E aí não anda, Rabo como é que preso, você vai votar? Conivência, acordos. Será que nós vamos ter uma mudança significativa para a pessoa que entrar lá? Essa é a grande esperança do presidente Bolsonaro. As pessoas entrarem lá e fazer valer isso? Essa é a grande esperança do presidente Bolsonaro. Por isso que ele pediu, já no ano pré-eleitoral, que foi o ano de 2025, que todos aqueles que tivessem chance de chegar ao cargo de senador colocassem seu nome a serviço do Brasil. E eu rapidamente aceitei esse desafio. Nesse ano eleitoral em que cada estado elege 2 senadores, é muito difícil aferir antecipadamente o desejo do eleitorado. Porque quando o eleitor já decidiu, às vezes ele decidiu só por um nome, e ele vai ter que escolher um segundo nome. Então, mais perto da eleição, conhecendo todos os candidatos, o eleitor vai eleger 2 senadores. O que vai acontecer no dia da urna? Vão somar o primeiro e o segundo voto. Então, a Cristina foi escolhida, vamos supor, por 18% dos eleitores, pegando esses números que eu citei agora, que são falsos, de pesquisa que vai manipulando a opinião pública aí sem nenhum pudor. Mas vamos lá, a Cristina teve, vamos supor, 18% de primeiro voto e mais 6% de segundo voto. O total dela é 24%. Em Curitiba, você já daria um salto importante, então, certamente, se os eleitores que votaram em mim na eleição para prefeita viessem comigo para majoritária, eu certamente teria um salto muito grande em relação a praticamente todos os adversários, especialmente os que são de outras cidades e são menos conhecidos em Curitiba. É isso que eu quero dizer, falando-se da capital. Mas a impressão que às vezes a gente tem, eu preciso te provocar, claro, para a gente entender, talvez em qualquer uma outra eleição ao Senado, dessas últimas, você chegaria com uma certa facilidade por esse histórico. Essa eleição, ela não está um tanto injusta para você, com bons candidatos? Por exemplo, Deltan Dallagnol, que até pouco tempo dizia que não ia, agora vai, né? E ele mesmo afirmava que ele iria. Está ainda sendo questionado pelo PT. O PT entrou com pedido. Não, existe uma questão judicial séria aí. Ele foi condenado e condenações no meio político. Já abriram a porteira para ele pouco, pelo menos. Não abriram a porteira. Existe lei e existe trânsito em julgado de processos que já foram analisados. Ele foi condenado e na época, eu não vou entrar no mérito, na época inclusive eu achei que estava uma perseguição muito descarada, a forma como eu defendi nos meios jornalísticos a causa dele, mas o fato é que transitou em julgado, existe uma condenação. E não sou eu que estou dizendo isso, são juristas que falam. Ministério Público, e aí o que aconteceu? O Ministério Público não pode interferir em trânsito julgado. Ministério Público, ele atua enquanto há processo em andamento. Você vai pedir parecer para os seus amigos, é óbvio, eu me admiraria se eles dissessem, não, está tudo errado. Mas são amigos dele? Eu não sei se são amigos ou não, mas existe corporativismo em todos os setores. Concorda comigo? O que está sendo discutido aqui não é o mérito do julgamento que já aconteceu lá atrás. É se vai ser respeitada a lei eleitoral ou não. Mas você já registrou quem vai dizer nome, isso não né? é... Alguns achavam que nem registrar. Quem vai dizer... Não está homologado. Quem vai dizer se é candidato ou não é ele, nem o Ministério Público. É a Justiça Eleitoral. Tá então você acha que ele não vai? Ainda tem essa... Tem essa controvérsia. E isso é ruim para ele, é ruim para uma candidatura na situação dele, porque eu vivi isso, né? Enquanto há uma dúvida se você vai ser candidato, e havia uma dúvida em relação a mim, se eu seria vice-governadora ou Senado, o eleitor fica ali sem decidir, sem mencionar meu nome. É por isso que o meu nome deu um boom no que o governador confirmou meu nome como a candidata do PSD 555, junto com o Sandro Alex, que é 55. Opa, a Cristina é do time do Ratinho. A Cristina foi acolhida e eu estou junto com um governador que, embora ele não tenha ficado se propagandeando na internet, porque estava governando e levando muito a sério o governo, ele é conservador, ele defende a vida, defende a família, né? Ele defende a propriedade privada. Não teve invasões de terra no Paraná, com exceção de Guaíra, aqui, que estava com um caso bem específico, questão de terra indígena ali, uma discussão maior. Tá, mas só para mim... Sandro Alex da mesma forma. Então veja, eu fui abrigada num partido de centro-direita por um grupo de direita que governa o Paraná de forma muito bem sucedida há 8 anos, e que tem mais de 80% de aprovação. É nesse grupo que eu estou inserida, com garantia de legenda para defender as minhas pautas, os meus valores e o que os conservadores paranaenses querem que seja defendido lá no Senado. Mas dentro dessa linha de raciocínio, aí você tem Deltan Dallagnol, né, embora a gente tenha feito essa observação, e o Felipe Barros, que é de direita, né?
Aí você tem o Alexandre Cury, que é do lado do governador, conosco, que é a opção... Está conosco na chapa e nós estamos fazendo entra campanha como junto. opção primeira, né? Quer dizer, ficou pesada, Ele né, não a é a opção disputa. primeira, foi o primeiro voto que o governador declarou. O meu voto, eu, governador Ratinho, declaro nesse momento, lá atrás, voto para Senado para um candidato de outro partido que vai estar conosco na majoritária, que é o deputado Alexandre Cury. Ainda vamos indicar o voto do nosso partido. Então, atualmente com a chapa fechada, o primeiro voto do governador é para a candidata do partido, Cristina Grêmio, 555 para Senado, para ajudar Sandro Alex também no governo, tendo representação boa em Brasília. E a gente está coligado ao Republicanos, que tem o candidato Alexandre Cury, número 100, que vem conosco nessa chapa. São 2 votos para Senado. Os outros candidatos, aí se dizem direita e ficam difamando candidatos de direita como eu, como Sandro Alex, por exemplo. Eu nunca difamei ninguém. Eles defendem os nossos valores? Ótimo. Vamos eleger 2 candidatos de direita conservadores para Senado, porque o Brasil vai precisar disso, o Paraná vai precisar disso, Sandro Alex vai precisar disso. Porque o pessoal até comenta que tem muitas opções ali de direito, ou uma quantidade relativamente... Alguns são mais fracos, né? Alguns não têm Aí pode histórico até de entrar votação Gleice, expressiva. né? Não pode. Poderia, não, nesse contexto de leitura, de interpretação, né? Alguns têm afirmado. Só tem né? medo que entre um candidato de extrema esquerda, aqueles que não botam fé no próprio discurso e na própria veemência e no próprio histórico, no currículo, mostrando que trabalham pela direita. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho preocupação nenhuma. Nós vamos eleger 2 candidatos de direita no Paraná e em boa parte dos estados brasileiros. Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão com várias candidaturas de direita. E o eleitor vai escolher quem são os melhores e escolher os 2 melhores, eu não tenho dúvida disso. O eleitor está muito consciente. Não divide, não distribui a ponto de... Dividia se fossem 3 candidatos medianos, todo com votação mediana e tal, e tivesse algum candidato exemplar, extraordinário da esquerda. Não é o caso. A esquerda está derretida. Lula nunca teve tanta rejeição em sua história. Governo Lula 3 é um fracasso. A economia está destruída. Quem quer acompanhar, não fica tapando sol com a peneira, está muito preocupado. Tanto que mercado financeiro, banqueiros, esse sistema que sempre sustentou o petismo, porque está em qualquer governo, tanto faz, mas sustentou o petismo, todo já desembarcou. Né? Os empresários que passaram eu estou por aqui... preocupado, eu estou arrependido. Tem alguns economistas aí célebres que foram debochados nos últimos tempos pelas próprias palavras. Fizeram campanha para Lula e agora está preocupado, agora está arrependido, agora está com o Flávio, agora está com o Caiado. Agora e o Flávio estaria opção. preparado cá para nós? As pessoas dizem o Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. Olha, será que ele vai eu conseguir? acho que não dá para fazer julgamento sem a pessoa ter assumido o cargo. Se o presidente Bolsonaro indicou, é porque ele acredita inclusive no amadurecimento do Flávio como político. E de alguma forma mas é um poder... político com bastante experiência na área política. É um senador da República com a votação aberta, aí a gente pode acompanhar como ele votou. Então, eu não tenho dúvidas de que estou escolhendo um candidato que defende os mesmos valores que eu e que, na minha opinião, é o que mais tem chance de estar enfrentando o presidente Lula, porque embora esteja bastante desgastado e com uma rejeição altíssima, está com muito dinheiro na mão, né? E aí a máquina do Estado é muito difícil de vencer, a menos que ele não tivesse rejeição, era dele. Só que como ele tem uma rejeição altíssima e não tem resultados... Eu acabei de divulgar no meu Twitter a declaração recente do Zé Dirceu, que sempre foi o estrategista mor do PT, que desaconselhou o Lula a falar sobre o governo dele. Vai só atacar Bolsonaro na campanha. Um governante que está no cargo, tentando a reeleição e não tem nada para apresentar, Não, só mas aí ataques. entram as narrativas. Você sabe, Então- por exemplo, pode falar que o desemprego está lá embaixo, pode falar que é mentira. a inflação Quem não está com disparou. tantos né? milhões, quase 40 milhões de famílias brasileiras penduradas no Bolsa Família para não morrer de fome, porque está na miséria extrema, não pode dizer que a gente vive em pleno emprego. Se as pessoas estão precisando pedir esmola para o governo, e aqui eu não estou desrespeitando as pessoas, tá? Mas o valor do Bolsa Família é esmola hoje. Quem ganha salário mínimo mal e mal consegue comprar a cesta básica. Quem ganha um pouco melhor está penando, o supermercado está com a conta altíssima. A gente se assusta cada vez que vai no mercado. A picanha não veio, Mas a 4 gasolina está anos do altíssima. Lula, você acha que o Brasil entra em colapso? Já está em colapso, né? Já Já tá. está em colapso.
A dívida do Brasil saltou extraordinariamente. Juros lá em cima. Aí a gente não tem mais investimentos no país, a gente não tem mais poupança, é a bancarrota. Daqui a pouco a gente está que nem a Grécia, que estava quebrada lá e nem os países vizinhos não salvam mais. Nem Esse gasto exagerado não ajuda a movimentar a economia como os petistas Obviamente que não, mas você movimenta, lembra, mas é uma movimentação as pessoas falsa. Precisam aprender com os erros do passado. Olha, eu era repórter de televisão, eu cobria muito isso. Você vai lembrar da famosa classe média C, né? A primeira vez na história das famílias brasileiras, essas que migraram da pobreza para a classe média, em que o filho está indo para a faculdade, o pai conseguiu comprar carro, pleno emprego, viajou de avião. Isso não existe mais. As pessoas tiveram que entregar o carro de volta para a concessionária, não tinha mais dinheiro para trocar pneu e não tinha terminado de pagar. Era 7 anos de financiamento. Então você entupir as pessoas de crédito e de esperança é fácil. Fazer com que elas consigam lidar depois com essas dívidas que elas contraíram é difícil. E aí vem com desenrola, com não sei o que, não adianta vir com um programinha. O endividamento do país não aguenta mais. Os banqueiros perceberam e caíram fora. A Faria Lima caiu fora. Os economistas, estou preocupado, estou arrependido. O Paraná está blindado. O que o governo do Ratinho conseguiu fazer aqui é espetacular. Ele teve junto com o Bolsonaro por 4 anos e passou por 4 anos de governo Lula. São 2 governos federais completamente diferentes, com todas essas confusões de Brasília que a gente acompanhou nos últimos anos. Bolsonaro altamente perseguido, impedido de governar do jeito que queria, sendo boicotado, traído por muitos dos de direita que se aproximaram e depois não eram o sabor direita, que agora eles falam que somos nós, né? Não, muitos que estavam com eles eram assim. E aí o que aconteceu? O governo Lula, o Ratinho continuou aqui. O Paraná está bombando, o Paraná está vivendo pleno emprego agora. Está bombando mesmo, tem dinheiro, essas obras O Paraná está vivendo pleno emprego. Eu não sou governo, então não posso me estender no que está contratado de obras, mas a gente tem entregas. Nós vamos pegar os resultados, e isso eu estou acompanhando, já estava acompanhando como jornalista, Ratinho você sabe. Nos falou, inclusive, pleno da emprego, preocupação dele com moratória, com auditoria. Esse porque outro candidato ameaça colocar moratória em serviços já contratados. Não é porque existem irregularidades. Seria Mas cadê as denúncias? Cadê as investigações? O Ministério Público está investigando? Tem denúncias nos jornais? Não tem. Por que você vai botar moratória se o Paraná está andando? Só para dizer, isso é coisa da esquerda. Que faz um estardalhaço, revoluciona, é tudo revolução, destrói tudo que os antepassados construíram, que é o que nós respeitamos, os conservadores querem conservar o que foi construído com muito esforço pelos nossos antepassados, por gerações anteriores de bons governadores, de bons prefeitos, de bons políticos, porque tem bons gestores, e que a gente melhora para modernizar. Mas progresso não vem da destruição. O falso progressismo, o dito progressismo, eu chamo de regresso. Para mim é regressismo quem quer destruir tudo para tentar algo novo. Você está sempre no zero patinando. Não, a gente já tem legado. A gente continua construindo em cima do que precisa ser aprimorado. Voltando ao governo Ratinho, saiu de 7º lugar para o 1º no IDEB. É índice nacional, medido por Ministério da Educação. Provas aplicadas por estudantes para estudantes do Brasil inteiro. Os do Paraná estão em 1º. Porque o filho veio aqui e disse que esses números são maquiados. Até disse a ele, não, mas então tem que provar, né? Tem que provar, mas é maquiado pelo Ministério da Educação do governo deles. Porque que é um filho apoiado por Lula. Mas os números são encaminhados daqui para lá, né? Só que aí tem que fiscalizar. Então, né? Cadê as denúncias da imprensa? Cadê as denúncias do Ministério Público? Você está vendo? Eu não vi. Joga no ar, Ministério Público vai na onda, se não tiver chegado a denúncia antes para eles, faz toda a investigação, às vezes a polícia, se for caso de polícia, e joga para o judiciário condenar, se for o caso. Cadê todo esse processo em cima do governo Ratinho? Eu não estou vendo. Muitas dessas Só falas se no Paraná teve um apagão eleitoral. do jornalismo e do Ministério Público, teve um apagão por 8 anos? Acho que não. Acho que as instituições estão funcionando. E aí a gente tem 2 governos completamente antagônicos no nível federal e o governo Ratinho passando por isso. O Paraná está blindado dessa confusão toda. O Paraná tem queda nos índices de criminalidade, isso é fato. Atlas da Segurança, são números nacionais, não são números maquiados, porque o candidato da esquerda quer dizer agora que o candidato da direita maquiou o número. Não são números maquiados, são números que são colhidos nacionalmente por todas as estatísticas de polícia, IML, é tudo traçado aqui para fazer o Atlas da Segurança. E a população Feminicídio, vai perceber homicídio, isso latrocínio, tudo caiu. Sim, para poder, de repente, eleger o Sandro, né? O candidato à sucessão do Ratinho, que é o Sandro Alex,
que eu digo que é o Tarcísio do Ratinho, para as pessoas entenderem, foi o homem que tocou as obras do Paraná ao longo desses 8 anos, deputado federal de 4º mandato, com bons serviços prestados, votou pelo impeachment da Dilma, foi o voto de Minerva, o voto decisivo para caçar o mandato de Eduardo Cunha, na época daquele presidente da Câmara corrupto, que ficou preso, inclusive, na época da Lava Jato. Sandro Alex foi lá e fez o seu papel de deputado federal. Nos 2 últimos mandatos, ele abriu mão do mandato lá, se licenciou para ser governador, secretário de Infraestrutura e Logística do governador Ratinho Júnior. E com toda essa experiência dele de ter tocado obras, tirado obras do papel que estavam há décadas aguardando, como a ponte de Guaratuba, a ponte da integração aqui na região oeste, Brasil-Paraguai, que está com entraves por conta de governo federal, Receita Federal, Polícia Federal, que não colocam pessoas para trabalhar ali, mas a obra foi feita. Inúmeras outras, 30 hospitais, eles estão com 14 novas penitenciárias, eles estão com um cronograma de obras em andamento, e é por isso que o governador quer fazer a sucessão, para que não decretem moratória e parem as obras por birra, para que se continue o que foi acordado com os prefeitos, que continue em andamento. Então é a esse projeto que eu me incorporo. E por essa leitura toda, não tem dúvida de que o candidato governador tende a vencer as eleições? A gente vai fazer de tudo no primeiro turno, se possível ainda. A gente está fazendo campanha forte. No primeiro turno não vai dar tempo. A gente está fazendo campanha forte, é possível. Ele começou, se a gente for considerar as pesquisas, tá? Eu não considero, porque eu vivi isso na pele. O instituto que mais próximo chegou do resultado do primeiro turno em Curitiba só errou 20 pontos percentuais. 20 pontos percentuais. Isso é 10 vezes a margem de erro que eles mesmos divulgavam. Falaram que eu ia fazer 11%, 2 dias depois eu estava com 31%. Não tem na história do mundo um candidato que fez isso, deu um duplo twist carpado e de repente caiu no segundo turno. Não existe isso. Eu vinha trabalhando honestamente, intensamente, fazia 7 meses, visitando os bairros, entrando loja por loja, conversando com comerciante, gerente, vendedor, cliente, me apresentando para associações comerciais, associações de bairro, para entidades de classe. Eu fui fazendo o meu trabalho e convencendo as pessoas de que eu conhecia a cidade, de que eu tinha um bom plano de governo, divulgando o meu plano de governo, e tive 291.523 votos no primeiro turno. O terceiro colocado, que era um ex-prefeito com mandato de deputado federal, com Lula gravando vídeo para ele, ficou 100 mil votos atrás de mim. Vídeo aqui no Paraná não resolve muito. 100 mil votos atrás de mim, Luciano Dutti, mas ele nem é esquerda radical. Fomos para o segundo turno em empate técnico. E aí no segundo turno, sim, eu sofri a falta de estrutura, não tinha como rebater toda a propaganda que era feita do outro lado. E era o partido do governador. Então teve muito voto ratinho que ajudou a eleger o prefeito de Curitiba. E tudo bem, aí acabou aquela eleição, eu fui para o jornalismo de volta e estou pré-candidata ao Senado. O eleitor também precisa saber que as pesquisas eleitorais custam em torno de R$100 mil cada uma. Não é todo mundo que tem. Eu não tive nenhuma pesquisa contratada por mim quando eu fui candidata a prefeita de Curitiba. Mas os partidos... Essa do Instituto Paraná Pesquisas, que é um instituto até... Era o PL que estava contratando. 130 e poucos mil. PL contratando, e há meses esse contrato aí, favorecendo só os candidatos do PL. Vamos ver como é que vai ser agora o Paraná Pesquisa sem o PL contratar. Mas interessante, aproveitando até a sua experiência, nós estamos chegando ao final, mas o que o Instituto faz, os institutos fazem, né? A impressão que a gente tem. E de fato negociam, né? Virou um mercado. Mas aí quando está chegando perto da eleição, aí eles não negociam mais. Eles começam a ajustar. Porque senão compromete a credibilidade. O que acontece mais próximo da eleição? E a gente nunca sabe como que foram as pesquisas anteriores. O que acontece não só mais próximo da eleição, nesse momento já, período eleitoral, entidades de classe contratam pesquisas. Veículos, grandes veículos de imprensa contratam pesquisa. Então vai ter a pesquisa aqui no Paraná da RPC, vai ter da CB, talvez da CBN, às vezes é um grupo de rádios que contratam, porque é caro, mesmo para os veículos, né? Aí tem a associação comercial, às vezes a FIEP. Aí essa é independente, aí os números retratam o momento, de fato. Eu acho que se aproximam mais. O que a gente pode fazer como eleitor é ver a disparidade dos números quando é o partido que contratou lá atrás, meses antes, e agora. Mas mudou o cenário? Não, mudou o cliente. O Requião Filho disse que a IRG é do Ratinho, foi contratado pelo Ratinho, por isso que ele apareceu bem o Sandro Alex.
O governador Ratinho tem um contrato com o IRG, que é o que faz os trackings internos. Não podem ser divulgados. Não, mas essa pesquisa última do IRG, que mostrou o Sandro Alex na segunda posição e já numa posição confortável, relativamente diante das outras pesquisas e dos números Então, anteriores... eu não gosto de ficar discutindo os números que são divulgados para público, porque ali pode ter o direcionamento conforme o cliente. A Paraná Pesquisas, por exemplo, colocava o Sandro em quinto, quarto, aí ficava toda hora botando lá para baixo. Mas vamos para os trackings internos, que são as informações que o partido tem, que são diárias. Né? Então, o PSD, agora na coligação, contrata um instituto, um pacote de levantamentos que diariamente, eles fazem aquelas pesquisas por telefone e tal, isso mas não podemos falar aqui, mas já trazem um direcionamento. Mostra uma evolução e uma clareza. Uma evolução, a gente pode falar que existem esses trackings, né? A gente não pode falar os resultados, mas existem esses trackings e vão dando um acompanhamento para o candidato. E ali, nesses trackings, o Sandro Alex vem consistentemente crescendo. Porque o problema é que ele não tinha sido escolhido antes e os outros já estavam se fazendo campanha, pré-campanha. Quando ele foi escolhido e começou a pré-campanha, que aí ele se licenciou da Secretaria de Infraestrutura e Logística e passou a fazer pré-campanha para governo. Ele começou a ser conhecido, então ele começou a aparecer nas pesquisas. Aí as pessoas vão conhecendo, vão sabendo que é o candidato do Ratinho, ele vem ganhando corpo. Isso eu estou falando de meses atrás, porque o nome dele está lançado desde 14 de abril, se não me engano. Então já faz alguns meses que ele está trabalhando. E agora, durante o resultado, você vai ver o que vai acontecer na campanha mesmo, porque agora vem todas as pesquisas, inclusive contratadas por essas entidades que são alheias aos partidos, e a gente pode ter um comparativo. Duvido que vai ter Cristina Grêmio com 6% numa e 18% na outra, ou 28%, ou 32%, como eu já figurei. Então, assim, o que aconteceu? Mudou a Cristina Grêmio? Aí, pro Senado ainda já é mais complicado, exatamente, observado, né? Cristina, nós chegamos ao final, a gente sempre deixa aqui uns 2 minutinhos, de repente, para você falar diretamente para o nosso internauta, que também é eleitor, né? Que mensagem você deixaria? Primeiro, meu nome é Cristina Grêmio, eu sou jornalista há 36 anos e nesse momento sou candidata ao Senado do Paraná pelo partido do governador Ratinho, número 555 para governo do estado 55, 555 para Senado, governo 55, que é o Sandro Alex, o meu candidato e o candidato do governador Ratinho. Nós temos uma grande chapa de deputados federais, de deputados estaduais e partidos coligados, inclusive, e a gente pede que o eleitor siga a gente nas redes sociais para nos conhecer melhor. Daqui a pouco vai começar também o horário de rádio e TV, mas poder ir vendo quem somos nós, constatar o que a gente vem falando ao longo dos anos, que aí você rola a timeline e pode ver o que cada um andou falando lá no passado e se continua, para ver se há coerência no discurso, porque é importante que o eleitor vote consciente. 555, Cristina Grêmio para Senado, para defender a família paranaense, para defender o agro paranaense, para defender a vida desde a concepção, os valores conservadores, para defender a liberdade das pessoas, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, e para que o Paraná seja bem representado, para que os paranaenses não tenham vergonha dos nossos senadores e sim orgulho, porque eu vou levar minha voz de coragem combativa para a gente implantar as mudanças que precisam ser feitas lá em Brasília para o Senado Federal, e impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição e abusam a autoridade. Sou também pela anistia dos presos políticos, acabamos não trabalhando essa pauta, mas eu fui a primeira jornalista do país a chamar preso político de preso político, e trabalho nessa pauta desde então, porque tem mais de 2.000 pessoas presas ou a uma tornozeleira ou atrás das grades sem terem cometido crime algum. A gente precisa rever isso. Cristina, obrigado pela entrevista, sucesso aí na caminhada. Obrigada. Cristina Grêmio, ela que é do PSD, conversando conosco nessa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Lembrando que você pode inscrever-se no canal, não está inscrito ainda, inscreva-se no canal do Jornal Paraná. Você acompanha as informações no Jornal Impresso, o Jornal Paraná, 50 anos de história, também no Jornal Online, o paraná.com.br, nas redes sociais, nas demais plataformas, nas redes sociais, no Instagram. Nos siga lá no Instagram também, no Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.